O silêncio tem um peso, um som próprio. É o que eu ouço agora, sentado neste divã de couro gasto, olhando para o vazio entre os livros de Freud, na estante do terapeuta. Ele não fala, apenas observa. E esse silêncio, ele me é familiar. É o mesmo silêncio que habitava a casa da minha infância. Não era um silêncio de paz, de contemplação. Era um silêncio gordo, pesado, cheio de coisas não ditas, de frases engasgadas na garganta, de segredos empalhados e postos na parede como troféus de caça. Era o silêncio que minha mãe cultivava com esmero, regando todos os dias com um sorriso tenso e um "está tudo bem", que soava como uma sentença. Eu cresci acreditando que todas as famílias eram assim, que o amor verdadeiro morava justamente no que não precisava ser dito, que a devoção era medida em segredos guardados a 7 chaves. Eu era um idoso que acreditava na perfeição de um quadro com o avesso podre. Tudo desmoronou. Não com um estrondo, mas com um sussurro. O sussurro quebrado da minha mãe numa noite de temporal, quando o mundo lá fora desabava e o mundo dentro de casa finalmente mostrava suas verdadeiras fundações, alagadas de mentira e culpa. Culpa. Essa palavra. Ela vai ecoar por essa história. Preste atenção nela. Ela é a chave de tudo. A chave que trancou a gaiola da minha família e que, agora, nesta sala de terapia, eu tento desesperadamente encontrar para me libertar. Mas algumas portas, uma vez abertas, revelam corredores tão escuros que a única saída é entrar mais fundo na escuridão. O doutor acha que estou aqui para entender minha mãe. Ele está errado. Estou aqui para entender o que a confissão dela fez de mim. O monstro que ela liberou quando finalmente quebrou o silêncio. Lembro-me de chegar em casa da escola e ser recebido por aquele cheiro. Limpeza. Um cheiro agressivo de pinho e água sanitária que não deixava espaço para mais nada. A casa cheirava na ausência. A ausência de vida, de bagunça, de caos. Tudo no lugar. Um lugar para cada coisa e cada coisa no seu lugar. Especialmente os sentimentos. Especialmente os segredos. Minha mãe era a arquiteta dessa ordem claustrofóbica. Ela se movia pelos cômodos como um fantasma eficiente, alinhando almofadas, espanando mesas, apagando qualquer evidência de que éramos humanos, e não figuras de porcelana em um diorama. Meu pai era uma silhueta que se movia entre a sala de jantar e a poltrona, onde se escondia atrás de um jornal. Ele não lia. Ele se ocultava. As páginas eram seu escudo contra aquele mundo tão perfeitamente arrumado e tão visceralmente errado. Eu me via menino sentado na escada, observando aquele teatro mudo. Eu era o único que parecia ouvir a música dissonante que tocava por baixo daquele silêncio ensurdecedor. Havia um ritual, todas as noites. Minha mãe vinha me dar um beijo de boa noite. Seus lábios eram frios. Seus olhos nunca me olhavam diretamente. Eles passavam por mim vasculhando o quarto, certificando-se de que tudo estava em ordem, de que a fachada estava intacta. Ela me beijava a testa e sussurrava: "Te amo." Eu acreditava. Eu tinha que acreditar. Porque se aquele não era amor, então o que era? O que era aquele aperto no peito que eu sentia? Aquele frio na nuca? Era o medo. O medo de que aquele castelo de cartas desabasse e soterrasse a todos nós. E no centro de tudo, sempre ela. Minha mãe. A guardiã do silêncio. A escultora da nossa normalidade de fachada. Ela carregava uma dor que eu não conseguia nomear, uma melancolia tão profunda que às vezes, raramente, eu a pegava parada na cozinha, olhando para as mãos como se esperasse ver algo nelas. Sangue, talvez. Ela sempre lavava as mãos. Esfregava com uma força que deixava a pele vermelha e crua. Outra peça do quebra-cabeça que eu não tinha como montar na época. A culpa se lava? É possível esfregar tão forte que a mancha some, mesmo que só na sua própria pele? O evento catalisador, o que me trouxe para esta sala, foi aparentemente pequeno. Um detalhe. Um fio solto no tear perfeito da minha mãe. Um domingo à tarde. Estávamos almoçando. O sol entrava pela janela, iluminando a mesa posta com precisão militar.
De repente, minha mãe, que servia o arroz, congelou. O servir ficou parado no ar. Seus olhos vidrados na jarra de água no centro da mesa se arregalaram. Ela não estava vendo a jarra. Ela estava vendo outra coisa. Um fantasma. Seu rosto, sempre tão controlado, se dissolveu por uma fração de segundo. Foi como ver uma máscara de porcelana trincar. Um som escapou de sua garganta. Não um grito, um gemido. Um gemido abafado, de um animal ferido. Culpa, ela sussurrou. A palavra foi dita com tal carga, com tal peso, que pareceu física. Como se tivesse caído sobre a mesa e quebrado todos os pratos. Meu pai ergueu o jornal, fingindo não ter ouvido. Eu congelei. Aquela palavra. Ela nomeou tudo. Nomeou o cheiro de pinho, o silêncio, os olhares vazios, as mãos lavadas em excesso. Culpa. Ela tremeu toda, piscou forte e a máscara se recompôs. Desculpem, ela disse, a voz um pouco mais áspera. Acho que estou um pouco cansada. E continuou servindo o arroz como se nada tivesse acontecido. Mas algo tinha acontecido. Ela havia deixado escapar o monstro do porão por apenas um segundo. E era um monstro chamado culpa. Naquela noite, pela primeira vez, pesquisei na internet. Terapia, psicanálise, Freud, repressão. Eu precisava de uma linguagem para o que eu tinha testemunhado. Eu precisava de um mapa para o inferno que, eu sabia, estava prestes a se abrir. Alguns dias depois estava aqui nesta sala, respirando o mesmo ar pesado do meu silêncio de infância, mas agora com a intenção deliberada de poluí-lo com a verdade. O doutor me pediu para me lembrar de um momento feliz. Um daqueles que guardamos em uma caixinha dourada. Ele acha que isso vai me ancorar, me mostrar que nem tudo era trevas. O que ele não entende é que não existem caixinhas douradas na minha história. Existem dioramas, cenas congeladas, meticulosamente montadas, onde cada elemento foi posicionado para contar uma mentira específica. A felicidade era um adereço de cena, como uma fruta de plástico em uma tigela, bonita de se olhar, mas completamente vazia por dentro. Meu momento feliz é o Natal de 2004. Eu tinha 9 anos. A árvore era enorme, perfeitamente decorada, com luzes piscando em uma coreografia harmoniosa. Presentes perfeitamente embrulhados embaixo. O cheiro de pinheiro, um pinheiro real, não aquele desinfetante, e de peru assando dominava a casa. Meu pai usava um suéter terrível com um renan bordado. Minha mãe era a estrela do espetáculo. Seu vestido era vermelho, impecável. Ela ria, servia ponche, cantarolava músicas. Era a imagem da anfitriã perfeita, da mãe dedicada, da esposa amorosa. Era a máscara em seu ápice. E eu, o menino de pijama novo, acreditava. Deus, como eu acreditava. Eu me agarrava àquela fantasia com toda a força dos meus 9 anos. Mas agora, com a lente que tenho, a memória se rearruma. Não vejo mais a alegria. Vejo os vazios. Vejo o olhar do meu pai, fixo na televisão que transmitia a missa do galo, mesmo com o som desligado. Ele não estava ali. Estava em outro lugar, em qualquer lugar que não fosse aquele quarto. Vejo o toque da minha mãe. Quando ela passava a mão no meu cabelo, era rápido, quase um movimento de limpeza, de tirar um fiapo inexistente. Nunca era um carinho que se demorava, que transmitia calor. Era um carinho funcional. Um cheque na lista de coisas que uma mãe amorosa faz. E os presentes sempre eram o que eu pedia, nunca o que eu desejava profundamente. Eram objetos, não conexões. Era como se eles soubessem o script do que uma família deve fazer, mas não conseguissem sentir a emoção das falas. O ritual mais perturbador, no entanto, acontecia depois que as visitas iam embora. Meus pais ficavam na sala diante da árvore ainda iluminada, e bebiam um uísque em silêncio. Não era um silêncio de contemplação. Era o silêncio de 2 atores exaustos depois de uma longa performance. Eles não se olhavam, não conversavam, apenas bebiam, olhando para as luzes até que meu pai se levantava e dizia: "Vamos dormir."
e a máscara coletiva era recolocada. A casa voltava àquele estado de perfeição congelada. A felicidade era um episódio que havia acabado. O que ficava no ar era o alívio por tê-la encenado com sucesso. Freud falava sobre a repetição de rituais para domar a ansiedade. O Natal da minha família era exatamente isso. Um ritual enorme e elaborado para afastar o fantasma da verdade que assombrava cada cômodo. Nós não estávamos celebrando o nascimento de Cristo. Estávamos celebrando nossa capacidade de fingir. Havia outros rituais, menores, diários. A mesa de jantar era um tribunal silencioso. Os talheres não tinham permissão para bater nos pratos. Mastigar com a boca fechada era uma lei divina. A conversa, quando existia, girava em torno de trivialidades. O tempo, as notícias, a escola. Nunca sobre sentimentos. Nunca sobre o passado. O passado era um país proibido. Se eu ingenuamente perguntava, mãe, como você e o papai se conheceram? Havia um pequeno, quase imperceptível congelamento. Um piscar de olhos mais longo. Um microsegundo de pânico. Então vinha a resposta ensaiada, curta, e o imediato redirecionamento. Comi toda a salada, posso sassar? Era um tabu. Falar sobre a origem do relacionamento deles era tocar em um fio desencapado. Eu aprendi rápido a não fazer essas perguntas. Aprendi a navegar na superfície plana daquele mar de mentiras. Outro símbolo poderoso. A porta do quarto deles, sempre fechada. Não era uma porta trancada. Era algo pior. Uma porta fechada. Fisicamente aberta, mas energeticamente selada. Era uma fronteira intransponível. Eu não me lembro de nunca ter entrado lá para pegar um abraço, para contar um pesadelo. O quarto deles era um santuário, um lugar onde a performance era desligada, e o que quer que existisse de real entre eles, se é que existia algo, ficava trancado lá dentro. Minha mãe fazia a cama dele e a dela com uma precisão militar. As fronhas alinhadas, as cobertas sem uma ruga. Era como fazer a cama de um quarto de hotel. Não denunciava intimidade, denunciava limpeza. Era a higienização simbólica daquela relação. Tudo naquela casa gritava, não olhe para nós, não nos toque, não nos pergunte. E eu, como uma criança, absorvi aquilo como normalidade. Meu inconsciente foi moldado por aquele vazio. Eu aprendi que o amor era um serviço prestado, uma série de ações executadas com perfeição, mas sem alma. Aprendi que a emoção verdadeira era algo perigoso, something to be hidden at all costs. Aprendi a culpa antes mesmo de ter feito algo para me sentir culpado, a culpa de existir, de ser mais uma peça naquela farsa, de talvez ser a razão pela qual eles precisavam fingir tanto. Toda estrutura repressiva precisa de uma rachadura, um ponto de pressão onde a força é grande demais para que a fachada resista. Para a minha mãe, esse ponto foi a morte do avô Alberto, seu pai. Ele não morava conosco. Mal o víamos. Suas visitas eram raras, calculadas, e sempre deixavam um rastro de desconforto no ar, um cheiro de cinza e algo amargo que eu não conseguia identificar. Água de colônia barata, misturada com suor ansioso. Minha mãe ficava diferente quando ele vinha. Mais rígida, se é que isso era possível. Sua eficiência se tornava frenética, seus olhos brilhavam com um vidro de histeria contida. Ela o servia como se ele fosse um rei tirano, com um medo reverencial que beirava o nojo. E ele a observava, não com o olhar de um pai orgulhoso, mas com o de um crítico severo, um avaliador que nunca ficava satisfeito. Um olhar que pesava, media e, invariavelmente, condenava. Ele morreu num Tuesday comum, um infarto fulminante. A notícia veio por telefone. Minha mãe atendeu na cozinha. Eu a vi da sala. Ela não gritou, não chorou. Ela simplesmente parou, como um brinquedo de corda que atingiu seu fim. Ela baixou o telefone lentamente, virou-se para a pia e começou a lavar a xícara de café que estava lá. Esfregou. Esfregou com uma força desmedida, como se quisesse arrancar a porcelana.
Aquela palavra sussurrada semanas antes no almoço voltou à minha mente com força total. Culpa. Ela não chorou no funeral. Ela era a única pessoa completamente seca naquele cemitério chuvoso. Ela estava imóvel, vestida de preto, mais uma estátua em um jardim de estátuas. Mas se o exterior estava congelado, o interior dela estava entrando em colapso. O gatilho havia sido puxado. A volta para casa após o enterro foi o fim da trégua. A máscara não se recompôs totalmente. Ela ficou torta. Nos dias seguintes, minha mãe começou a definhar. Não fisicamente. Ela ainda cumpria seus rituais de limpeza e ordem com obstinação maníaca. Mas algo dentro dela estava apodrecendo, e o cheiro era perceptível. Ela falava sozinha na lavanderia. Dava longas pausas no meio de frases, perdida em algum labirinto interno. E então começaram os pesadelos. A primeira vez que ouvi, pensei ser um gato na rua. Um miado longo e agonizante. Acordei com o coração aos pulmões. O som vinha do corredor. Era um gemido. Um lamento baixo, gutural, que não parecia humano. Saí do quarto, treinando. A porta do quarto dos meus pais estava entreaberta. A luz do corredor invadia uma fatia do quarto, iluminando meu pai. Ele não estava dormindo. Estava sentado na beira da cama, de costas para a porta, a cabeça entre as mãos. Ele não consolava ninguém. Ele apenas aguentava. O som vinha de minha mãe. Ela estava encolhida, os joelhos junto ao peito, balançando para frente e para trás, como uma criança. Os olhos, wide open, vidrados no vazio absoluto do quarto escuro. Ela não estava acordada. Estava sonhando. Sonhando acordada? Não sei. Ela murmurava. Eu me aproximei, meu próprio medo um fio elétrico sob a pele, e ouvi, entre suspiros quebrados e arquejos. Não. Pare. A culpa é minha. Ele vê. Ele sempre vê. Meu pai se virou então e me viu na porta. Seu rosto não era de preocupação. Era de raiva. Uma raiva silenciosa e impotente. Vai dormir, ele ordenou num sussurro áspero. Sua mãe está sonhando. Ele se levantou e fechou a porta na minha cara, cortando a visão daquela cena dantesca. Fiquei parado no corredor escuro, tremendo. Aquilo não era um sonho. Era uma possessão. Era o inconsciente dela, após anos de repressão, finalmente vomitando tudo. E o principal ingrediente do vômito era sempre o mesmo: a culpa. Nas noites seguintes, tornou-se uma rotina macabra. Eu me deitava e esperava pelo gemido, esperava pelos murmúrios. Era como se a morte do avô Alberto tivesse matado também o último freio que impedia minha mãe de descer até o porão de sua própria mente. Freud diria que o luto desencadeou uma neurose latente. Eu, naquela época, só sabia que minha mãe, a mulher que controlava tudo, estava completamente fora de controle, e que o fantasma que a assombrava tinha a face do meu avô morto. E a casa, que antes cheirava a pinho e ordem, agora cheirava a medo. A noite do confessionário não era uma noite como qualquer outra. O mundo exterior estava em convulsão. Um temporal de verão desabava sobre a cidade, com ventos que uivavam como almas penadas, e a chuva batendo contra as janelas com fúria, tentando arrombar a casa, entrar. Dentro de casa, o silêncio era mais espesso do que nunca, mas era um silêncio diferente. Não mais o silêncio da repressão, mas o silêncio da expectativa, daquilo que está prestes a explodir. Era o silêncio que precede o veredito. Eu não conseguia dormir. Cada trovão me sacudia na cama. Os gemidos noturnos da minha mãe haviam se tornado um som constante, uma trilha sonora familiar para o meu insônia. Mas naquela noite, eles estavam diferentes, mais agudos, mais desesperados. E então, pararam, subitamente. O silêncio que se seguiu foi mais aterrorizante que o som. Eu me levantei, guiado por um instinto primordial. A casa estava escura, apenas iluminada pelos clarões azulados dos relâmpagos que riscavam o céu. O corredor parecia um túnel, e no fim desse túnel havia uma luz.
A luz fraca da lâmpada sobre o fogão da cozinha. E sob ela estava minha mãe. Não a mulher controlada, a arquiteta da ordem. Era uma ruína. Ela estava de pé, de frente para a pia, mas não estava lavando nada. Suas mãos estavam apoiadas na borda fria da pia, os ombros curvados sob um peso invisível. Ela usava apenas um roupão claro, que parecia uma mortalha no clarão dos relâmpagos. Ela tremia. Não era o tremor do frio. Era um tremor interno profundo, como se cada osso, cada músculo estivesse em agonia. Eu me aproximei, pisando em ovos no piso frio. Ela não me ouviu. Estava em outro planeta, presa em uma gravidade de puro horror. Eu podia ouvir sua respiração, um raspado rápido e superficial, prestes a se transformar em um grito. "Mãe?" eu disse, e minha voz foi um grão de areia no meio daquele temporal. Ela se virou. Seu rosto estava encharcado, mas não era da chuva. Eram lágrimas. Lágrimas silenciosas que corriam em rios por suas bochechas, gotejando no roupão. Seus olhos. Deus, seus olhos. Eles não me viam. Eles viam fantasmas. Eles estavam cheios de um terror tão absoluto, tão primitivo, que meu sangue gelou nas veias. Ela não era minha mãe naquele momento. Era uma criança aterrorizada, perdida em um labirinto de sua própria criação. Ela abriu a boca. Um som saiu, um arquejo rouco. "Ele está aqui." Ela sussurrou, a voz irreconhecível, rasgada. "Ele veio me buscar." "Quem, mãe? Quem veio te buscar?" Eu perguntei, me aproximando meu próprio coração, um tambor frenético contra as costelas. Um relâmpago iluminou a cozinha, e no clarão branco, eu juro que vi outra figura, alta e sombria, refletida na janela escura por uma fração de segundo. Ela segurou a própria cabeça como se fosse impedi-la de explodir. O Alberto, meu pai, ele me vê, ele sempre viu, ele sabe o que eu fiz. A culpa. A palavra pairou na sala, não sussurrada, mas gritada pelo silêncio que a seguiu. Ela engoliu seco, lutando para formar palavras através do pranto e do pavor. Eu não deveria, era errado, mas ele me fez prometer. Ela estava se fragmentando ali na minha frente. Cada palavra era um caco de vidraça saindo de sua boca, cortando-a por dentro. E então, veio a primeira linha. A linha que mudou tudo. Ela me olhou. E pela primeira vez naquela noite, seus olhos realmente me enxergaram. Foi um olhar de um desespero tão profundo, tão absoluto, que era quase uma acusação. Ela apontou para mim, seu dedo tremendo. "Ele te queria", ela disse, e a voz dela era o som da terra caindo sobre um caixão. "Desde o começo, ele disse que você era a chance dele de consertar tudo, de refazer tudo, de ser perfeito dessa vez." O ar saiu dos meus pulmões. O mundo desacelerou até parar. O temporal lá fora cessou. Tudo era aquele instante. Aquele ponto focal de horror puro. Minha mãe cambaleou agarrando a pia para não cair. E eu deixei. Ela chorou, a voz se desintegrando em um uivo abafado. "Deus me perdoe. Eu deixei. Por culpa. Porque eu devia a ele. Porque eu sou culpada." Ela não precisou dizer mais. A confissão estava feita. Não toda, não os detalhes, mas a essência monstruosa dela. O avô Alberto não era apenas um pai controlador. Ele era... o quê? Um arquiteto de vidas? Um predador? E minha mãe? Ela não era uma vítima inocente. Ela era uma cúmplice. Ela havia me entregado. Entregue a ele de que maneira? Para quê? A confissão não era um alívio. Era a abertura de um portal para um inferno que eu nem sabia existir. Ela deslizou para o chão da cozinha, encolhida, um amontoado de tecido e agonia, soluçando a mesma palavra, uma ladainha de tormento. Culpa, culpa, culpa. Eu não a ajudei. Eu não confortei ela.
Eu virei as costas e deixei minha mãe, aquele amontoado de culpa e tecido molhado, chorando no chão frio da cozinha. Minhas pernas me carregaram de volta para o meu quarto, movidas por um piloto automático de puro choque. Fechei a porta, encostei nela e deslizei até o chão assim como ela havia feito. Mas eu não chorei. Eu processei. A confissão dela não era uma bomba que havia explodido tudo. Era uma chave enferrujada e torva que, ao ser virada na fechadura do meu passado, não abriu uma porta, mas desmontou toda a casa, tijolo por tijolo, memória por memória, mostrando que a fundação sempre havia sido podre. A primeira memória a ser revisitada com novas e horríveis cores foi a dos presentes do avô Alberto. Ele nunca me dava brinquedos. Sempre eram livros. Livros pesados, de capa dura, sobre história, filosofia, anatomia. Para você crescer um homem de verdade, ele dizia com a mão pesada no meu ombro, um toque que sempre me fazia encolher. Eu pensava que era só ele sendo snob, um velho chato. Agora eu via. Era doutrinação. Era moldagem. Ele não queria um neto. Queria um projeto. Um refazimento. Outra memória. Os almoços de domingo na casa dele, após a rara visita da minha mãe. Ela ficava rígida, pálida, servindo a mesa com mãos trêmulas. Meu pai inventava desculpas para não ir. E o avô? Ele me fazia sentar ao seu lado, ele me interrogava. O que você está aprendendo na escola? E seus amigos? São meninos fortes? Mostre-me seus braços. Seu olhar era de avaliação, de posse. Eu me sentia um animal de estimação sendo examinado pelo novo dono. E minha mãe, ela assistia a tudo aquilo. Ela via o desconforto, o medo nos meus olhos. E ela não fazia nada. Ela apenas lavava a louça depois, esfregando cada prato com uma força que me fazia pensar que ela queria apagar não a gordura, mas a própria cena que havia acabado de acontecer. A culpa. Ela estava lá, na água sanitária, no cheiro de pinho que ela insistia em usar em casa. O cheiro da casa dele. Ela não estava tentando limpar nossa casa. Ela estava tentando recriar a dele. Ela estava imersa em um complexo freudiano de tal magnitude que beirava o mitológico. Não era apenas uma questão de ele era um pai controlador. Era algo mais profundo, mais doentio. Ela agia como uma esposa que traía o marido com o próprio pai. Não era sexual, não da forma óbvia. Era sobre lealdade, sobre aprovação, sobre uma dívida existencial tão grande que eu, seu filho, havia me tornado a moeda de pagamento. O presente perfeito para agradar o rei tirano. Ela me deixou para ele. Não fisicamente, não ainda, mas emocionalmente, psicologicamente. Ela me ofereceu em um altar de culpa e necessidade patológica de validação. Cada sorriso tenso, cada beijo gelado de boa noite, cada vez que ela alisou meu cabelo sem realmente me tocar, era um pedido de desculpas. Era a confissão silenciosa que eu não sabia decifrar. O silêncio do meu pai ganhou uma nova e horrível camada. Ele não era apenas um covarde. Ele era um homem que sabia e não conseguia lutar contra o fantasma do sogro, contra a neurose da esposa. Ele se escondia atrás do jornal porque era mais fácil encarar as notícias do mundo do que a tragédia dentro da sua própria sala. A casa não era um lar. Era um palco para uma peça grega, onde eu era ao mesmo tempo o protagonista e o cordeiro sacrificial, sem saber. E o avô Alberto, mesmo morto, ainda dirigia o espetáculo a partir do túmulo, puxando os fios da culpa da minha mãe. A confissão dela não me libertou. Ela me contaminou. Agora toda a minha história, toda a minha identidade estava manchada por essa verdade doentia. Quem era eu? O filho amado? Ou o objeto de um pacto perverso entre um homem morto e a filha culpada que ele criou? Eu não aguentei 3 dias. 3 dias respirando o mesmo ar intoxicado daquela casa, olhando para os mesmos móveis que agora pareciam artefatos de um crime. Cada olhar evasivo da minha mãe, cada suspiro do meu pai, cada sombra no corredor, tudo era um eco daquela confissão no escuro. A culpa dela havia se tornado um véu sobre tudo.
uma névoa sufocante que eu precisava dissipar ou morrer asfixiado por ela. Eu precisava ouvir de sua boca, em estado de lucidez, não possessão, o que aquilo significava. O que eu significava naquela equação doente. A oportunidade veio numa tarde quente e pesada. Meu pai havia saído. A casa estava imersa no seu silêncio habitual. Mas agora era um silêncio diferente. Carregado, expectante, como se a própria casa soubesse que o acerto de contas final havia chegado. Eu a encontrei na sala, não arrumando nada, apenas sentada na beirada do sofá, olhando para as mãos vazias no colo. Ela parecia esgotada, esvaziada pela tempestade daquela noite. A máscara estava completamente off. O que restava era uma mulher frágil e aterrorizada. Eu me sentei na poltrona de frente à poltrona do meu pai. Ela ergueu os olhos. Não havia surpresa neles, apenas um resignado terror. "Mãe", eu comecei, e minha voz soou estranhamente calma, como se fosse outra pessoa falando. "Nós precisamos falar sobre a outra noite." Ela fechou os olhos por um segundo, um longo suspiro escapando de seus lábios. Quando os abriu, estavam cheios de lágrimas novamente, mas estas eram silenciosas, limpas. Eu não sei do que você está falando, querido. Eu devo ter tido um pesadelo." Era a saída fácil, a porta de volta para a negação. Eu não a deixei usar. Não. Eu cortei, e a firmeza da minha voz fez ela estremecer. "Não foi um pesadelo. Foi uma confissão. Você falou do vovô Alberto. Você disse que ele me queria, que você me entregou para ele. O que isso significa, mãe? O que você fez?" A palavra "fez" ecoou na sala, dura, acusatória. Ela encolheu-se no sofá, como se eu tivesse levantado a mão para ela. O choro veio então não histérico como na cozinha, mas um choro quieto e devastador. "Ele não era um homem mau", ela sussurrou, defendendo o indefensável como sempre. "Ele era rigoroso. Ele queria o melhor para a família, para mim. Eu decepcionei ele. Casei com seu pai, que ele nunca aprovou. Tive você mais cedo do que deveria." Ela engasgou. "Ele disse que eu havia estragado tudo, que a nossa linhagem estava manchada, mas que você era uma chance, uma tela limpa. Ele disse que se eu o deixasse, guiar você, moldar você, fazer de você o homem que ele sempre quis que eu tivesse como marido, que então talvez ele pudesse me perdoar. E eu precisava que ele me perdoasse." A confissão saía aos pedaços, cada um mais doente que o outro. Não havia abuso físico, não no sentido tradicional. Era algo mais insidioso. Era um sequestro da alma. Ele queria a minha mente, o meu caráter, a minha herança. Ele queria me refazer à sua imagem e semelhança, anulando meus pais no processo. E minha mãe, intoxicada por uma culpa patológica, por um complexo de Édipo mal resolvido, que virou uma devoção doentia, consentiu. Ela abriu as portas. Ela me ofereceu em um altar de aprovação paterna. Cada vez que ela me empurrava para perto dele, cada vez que ela minimizava meu desconforto, cada vez que ela insistia que eu devia respeitá-lo, ouvi-lo, admirá-lo, era a sua expiação. Eu não era um filho para ela naquelas horas. Eu era um pagamento, uma oferta de paz. O silêncio que se seguiu foi o mais profundo de todos. Eu olhei para aquela mulher, minha mãe, e não senti raiva. Senti um nojo existencial, uma pena profunda e aterrorizante. Ela era tão vítima quanto eu, mas ela também era a carrasco. Ela me vendeu para o fantasma do próprio pai para comprar um pouco de alívio para uma culpa que ele mesmo havia plantado nela. Freud teria um dia de campo com isso. A culpa não era por algo que ela fez. Era a culpa por existir, por não ser perfeita, por não ser o filho homem que ele talvez desejasse. E ele usou essa culpa para possuí-la além do túmulo, usando-me como o instrumento final de seu controle. "E o pai?" Eu perguntei, minha voz um fio. "Ele sabia?" Ela balançou a cabeça envergonhada.
Ele suspeitava, mas ele não queria enxergar. Era mais fácil fingir que não era verdade. 2 covares, 2 cúmplices em uma teia que um homem morto ainda tecia. Eu me levantei. Não havia mais nada a dizer. A verdade, agora totalmente revelada, não trouxe alívio. Trouxe a compreensão de que eu nunca tinha sido amado. Eu tinha sido usado. Sentar no divã, semanas depois daquele confronto, já não era sobre minha mãe. Era sobre o eco, sobre o buraco negro que a confissão dela abriu dentro de mim e que agora ameaçava engolir minha própria identidade. O doutor ficava em silêncio, e eu preenchia aquele silêncio com as conexões doentes que minha mente, agora treinada para a desgraça, não parava de fazer. Não é só que ela me deu para ele, eu disse, minha voz soando plana, dessensibilizada pela repetição mental daquela ideia. É que ela me negou a ele também. Toda vez que ela me puxava para perto, era para agradá-lo, mas toda vez que ela me empurrava para longe, com aquele beijo gelado, com aquele toque evasivo, era porque ver o resultado do pacto dela, ver-me, a enchia de nojo, de culpa renovada. Eu era a prova viva da transação doentia dela. Eu olhei para o vazio entre os livros de Freud. A resposta estava lá, em letras garrafais que eu só agora aprendia a ler. Isso é transferência, não é? Neurose de transferência. A culpa que ela sentia em relação ao próprio pai, a necessidade patológica de aprovação dele, ela não resolveu. Ela não enterrou. Ela transferiu. Transferiu para mim. Eu me tornei o receptáculo de tudo isso. A tela onde ela projetava a relação doente dela com ele. Eu não era uma pessoa. Eu era um sintoma. O sintoma da neurose dela. A percepção foi como um banho de água gelada. Aterrorizante e de uma forma perversa, esclarecedora. Toda a minha vida, eu havia sentido que havia algo errado comigo, que eu era fundamentalmente inadequado, que merecia aquele amor distante e funcional. Mas não era sobre mim. Nunca tinha sido. Era sobre a guerra interna da minha mãe. Uma guerra que eu fui recrutado para lutar antes mesmo de nascer. A culpa não era dela por algo que ela fez comigo. Era a culpa dela por coisas que o avô fez com ela. E que ela, por não conseguir processar, depositou em mim. Eu era a herança maldita, o legado de um segredo que nem era meu. Freud falava da repetição compulsiva, do desejo do inconsciente de reviver traumas para tentar dominá-los. Minha mãe estava presa em um loop. Ela repetia comigo a dinâmica de submissão e busca de aprovação que ela tinha com o pai, na esperança doentia de dessa vez conseguir a redenção que ele nunca lhe deu. Ao me entregar simbolicamente a ele, ela estava tentando se redimir da falha de ter sido quem ela era. Uma mulher que fez suas próprias escolhas e que, por isso, foi rejeitada pela fonte primária de amor condicional que ela conhecia. E eu, o filho, era o objeto dessa repetição, o prêmio, a moeda, o troféu. A terapia não estava me curando, estava me mostrando a profundidade da doença. Eu não era mais a vítima inocente. Ao entender o mecanismo, ao conectar os pontos, eu me tornei um participante involuntário. Cada memória que eu revisito, cada novo insight, é um novo fio da teia que me prende. A culpa dela agora é minha também, porque eu conheço o segredo. Eu carrego o conhecimento da podridão. E pergunto-me nas horas mais escuras, ao me contar, ao me contaminar com essa verdade, minha mãe não estaria num nível inconsciente finalmente me dando completamente para o avô? Pois agora eu sou, tão quanto ela, possuído por ele. O segredo dele agora é o meu. Sua neurose, minha herança. A casa não é mais silenciosa. Agora ela é cheia de ruídos. O ruído da ausência do meu pai, que depois do meu confronto com mãe, simplesmente desistiu. Encontrou um apartamento pequeno e sumiu, tão silenciosamente quanto sempre viveu. O ruído dos meus passos nos corredores vazios. O ruído da televisão que deixo ligada só para preencher o vazio que o segredo deixou para trás. E o ruído mais alto de todos, o da minha mãe. Ela não tenta mais consertar, não tenta mais limpar. A máscara se foi de vez. Ela vagueia pela casa como um fantasma benevolente,
Às vezes tentando me fazer um café, outras vezes apenas sentada, olhando pela janela. Ela me olha agora. Realmente me olha. E no fundo dos seus olhos não vejo mais o terror ou a culpa histérica. Vejo uma tristeza infinita, uma resignação. Ela pagou o preço da verdade com a sanidade que lhe restava. E eu paguei com a minha inocência. Nós não somos uma família. Somos dois sobreviventes de um naufrágio, presos na mesma jangada, olhando para o mar escuro que nos trouxe até aqui, sabendo que nunca mais voltaremos para a praia. A terapia não curou nada, só me deu as palavras para nomear a doença. Eu não vou superar, não vou seguir em frente. A confissão da minha mãe não foi um evento que aconteceu, foi uma reconfiguração geológica da minha realidade. Algumas verdades são ácidos que dissolvem o que você era, e não há como reconstruir a partir dos escombros. Você só aprende a viver no terreno ácido. Freud talvez chamasse isso de conscientização do id, da sombra. Eu chamo de inferno. E o preço da verdade foi exatamente este: saber. Saber que o amor que eu achava que sustentava a minha existência era na verdade uma neurose complexa e doentia. Saber que eu fui um instrumento em um jogo perverso entre uma filha e seu pai. Saber que a culpa que eu sentia no peito desde criança não era minha, mas agora, por conhecê-la, se tornou. A herança do meu avô não foi propriedade ou valores, foi essa culpa, esse segredo, esse mecanismo de repetição, e ele venceu. Mesmo morto, ele moldou a todos nós. Quebrou meu pai, destruiu minha mãe, e me fez a sua imagem. Um homem que entende as profundezas da psique humana, mas que é incapaz de sentir qualquer coisa além de um frio analítico por dentro. A sessão de terapia acabou. O doutor me diz para tentar encontrar perdão. Eu me levanto e vou embora. O perdão não é uma moeda que tenho para gastar. A única coisa que tenho é a verdade. E ela é mais pesada que qualquer silêncio. E então? E você? O que te sustenta? Qual é o silêncio que você chama de amor na sua casa? Qual é o segredo que você varre para debaixo do tapete toda vez que arruma a sala para as visitas? Você acha que está protegendo eles, sua família, seus filhos? Você é um idoso. Você está protegendo a si mesmo da verdade podre que tornaria a sua confortável existência insustentável. A minha mãe confessou. Ela quebrou o silêncio e destruiu a todos nós com a verdade. Mas e se a mentira for pior? E se o segredo que você guarda, esse que você acha tão feio, tão seu, for justamente a coisa que está envenenando o ar que seus filhos respiram, moldando eles em torno de um vazio, de uma culpa que nem é deles? E se você, ao se calar, não for um herói, mas apenas mais um elo em uma corrente de patologias que você passará adiante? Pense nisso. Na próxima vez que você der um beijo de boa noite gelado no seu filho, na próxima vez que você desviar o olhar, você não está preservando o amor. Você está cultivando um tumor. E tumores cedo ou tarde crescem. Eles exigem espaço. Eles consomem tudo, até que não reste nada além do tumor e do silêncio que o alimentou. A escolha é sua. Continuar vivendo na mentira confortável ou arriscar-se a ser destruído pela verdade. Não existe outra opção.